Vamos lá todos, bom, gente, vem aqui fazer mais um vídeo agora sobre o Códice Vaticanos, né? Nós vamos ler aqui um pouquinho aqui do livro de São Mateus, capítulo de número 8. Tem uma explicação aqui, ou não uma explicação, que está um pouco estranha, essa redação linguística aqui. O texto fala do centurião de Cafarnaum, que ele chega perto de Jesus e diz que o servo dele está muito adoentado, que ele não pode tentar resolver a situação dele, mas não consegue. E ele então se aproxima de Jesus. E Jesus fala algo interessante com ele ali, mas a narrativa mesmo é que fica a desejar uma frase aqui que nós vamos entender isso aqui. Então, sem mais delongas, vamos ler então novamente aqui o texto em português, tá bom? Nós temos o Códice Vaticanos aqui, ok? Para fazer uma comparação. Nós temos a chave linguística para fazer a exegese, tá? Temos o Nestle Aland, que é o grego aqui mais moderno agora, de 2022, tá bom? E nós temos o Novo Testamento interlinear também para fazer essa comparação de texto aqui, tá bom? Então, como sempre, ao invés de lermos o texto aqui no original, vamos ler então no português para facilitar a leitura de muitos aí que não conseguem ler o grego ainda. E diz assim, então, no capítulo de número 8, do verso 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então ele estava falando exatamente para o centurião, tá bom? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Oriente, aqui, parte da Ásia, ok? E Ocidente, que é a parte ali da Grécia, tá bom? Que no caso são os gentios, que somos nós ali, parte de Roma, esse lado todo ali. E se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino, quero que vocês entendam isso aqui, no reino dos céus, ok. Agora, preste atenção no verso de número 12. E os filhos do reino, tá? Isso aqui nós vamos ver, essa conjunção aqui, cai, tá bom? No grego. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto, ranger de dentes. O que eu não entendo aqui nessa parafrase aqui é exatamente isso. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tá bom? E se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino, que reino? Esses aqui, do Oriente e do Ocidente, serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. O que eu não consegui entender é exatamente assim. Ouvindo, porém, Jesus, né, que se aproximava-se e disse, né, amém vos digo, né? Tá, e digo-vos, pois muitos, né, virão em meu nome, se assentarão, Abraão, tal, não sei o quê. Só que não dá para entender exatamente essa questão aí, de que ele fala que do reino dos céus, Jacó, no reino dos céus, Abraão e Isaque e Jacó. Tá bom? O que não dá para entender é exatamente isso aqui. Tá? Pistas aqui, fé em Israel. Ok? Digo-vos que muitos, tá? Lego de rime rotipológico, que muitos. Bom, vamos pegar aqui no texto interlinear que fica melhor para vocês verem isso aqui. Tá? E Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, amém. Digo-vos que ninguém tão grande fé, que aqui no caso é fidelidade, em Israel encontrei. Digo-vos que muitos, roti, poloi, que muitos de Anantolo, Oriente, cai dos mons, né? Ocidente virão, exou-se, virão, vem de ek, vir, né?
e a conjunção conectiva e farão o quê? Anaclitissuntai, se reclinarão à mesa, metá com Abraão e Isaque e Jacobe, aonde? No reino dos céus. Pois, porém, os filhos do reino serão lançados na escuridão, escotos exteriores, ex aqui, que é sair de dentro para fora, e ali haverá cláutimos, que quer dizer pranto, né? E ranger, né? Brugmus, dois dentes, odonto. O que não dá para entender é exatamente essa aqui, ó. É que vai ter sontas, serão lançados. Mas, tá, e aí? O reino dos céus. Ok. E serão lançados escotos na escuridão. Quem será lançado na escuridão? Exatamente o pessoal do Ocidente e o pessoal do Oriente, que são exatamente os filhos do reino. O que não dá para entender é isso, que Jesus falou que eles se assentarão. Olha aqui, é bem claro isso aqui. E os filhos do reino, aqui, ó. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ora, se eles estão sentados no reino dos céus, então é óbvio que eles estão comemorando a vitória deles. Mas logo embaixo ele coloca que os filhos do reino dos céus aqui serão lançados nas trevas exteriores. O que não dá para se entender é exatamente isso aí. Então, dos oeste, né? Vamos entender aqui então Anatolia, aqui do Oriente, o nascer do sol, o leste, né? O Oriente, que é Jerusalém, aqui, ok? Pois muitos virão, né? É de praxe, né? No caso dos pontos cardeais, muitos do leste e do oeste. Isto é, não judeus, que somos nós, os gentios, tá? Exou-se, né? Futuro de ecou, né? Virar, que aqui no caso, exou-se é virão, ter chegado, estar ali, né? Vir, né? Futuro passivo, reclinar-se, passar-se, né? Acomodar-se à mesa. Isto é, aqui para um banquete escatológico, messiânico, por ocasião da consumação do domínio messiânico, por ocasião do domínio do estabelecimento agora do reino de Deus. Oiu e Tepacilhas, os filhos do reino, tá? Roruio, deixa eu ver se eu acho esse camarada aqui, ó. Pois os filhos, deixa eu ver aqui onde é que ele se encontra, Mestre Alan. Antes um pouquinho de... Não. Depois de Abraão, tá? Vamos ver aqui. Abraão, ai. Orgulhos, os filhos do reino, né? Orgulho e Basileias. Abraão e Isaac e Jacó, né? No reino dos céus. Ok. Aqui, ó. Aqui, ó. Os filhos. Aqui, ó. Os filhos do reino. Viu? Ekblestens serão lançados. O que não dá para entender é exatamente isso aqui. Que ele diz que os do Oriente e do Ocidente, que no caso são judeus e não judeus, que não somos os gentios, nos assentaremos exatamente
no reino de Deus, para comemorar então agora o reinado messiânico de Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, o autor está dizendo que nós vamos ser lançados no fogo. É isso que não dá para entender, né? Ou aqueles para os quais o reino está destinado. Escotos, escuridão, né? Trevas, âmbito hostil a Deus ou distanciamento de Deus, exoteros, né? Aqui deve ser o seu superlativo. No extremo se encontra totalmente fora. Nas trevas haverá choro, né? Cláutimos aqui, que no caso aqui é lamentação também, pode ser, né? Uma lamentação. E ranger de dente. Só que me parece, eu acho que nessa parte aqui, o ranger de dentes aqui, parece que alguns manuscritos não tem essa descrição. Tá bom? Deixa eu só procurar aqui, ó. Odontos, alguns textos, ele não faz essa menção de ranger de dente. No entanto, Claudius Kai Brugmans Odontos, ele não tem nenhuma classificação aqui, tá vendo? Só tem o Excelexon Tai. Então, o que acontece aqui? No mesmo tempo, ele diz que o pessoal do Ocidente e do Oriente se sentarão no reino de Deus para comemorar, então, aí, vamos dizer assim, o reino de Deus agora sendo estabelecido sobre a terra. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que eles serão lançados, tá, no fogo. Então, você fica sem entender. O texto está realmente truncado aqui, né? Nós não conseguimos entender isso aqui, ó. Aqui, ó. Os filhos do reino, tá? O termo filho aqui expressa uma relação íntima com algo, que no caso é quem? Jesus Cristo. Aqui os herdeiros naturais ou legítimos de quê? Do reino de Deus, aos quais o reino estava destinado. Então não dá para entender isso aqui, que fica difícil. Não sei como traduzir isso aqui, porque na verdade é um texto que não consigo trazer uma forma explicativa. Sinceramente, não tem como. E ver que realmente, tanto o texto em português quanto no grego, que nós estamos vendo aqui, ó, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, se assentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Aqui, ó, o reino dos céus. Vão estar lá para comemorar. E os filhos do reino, que são esses aqui, que fazem parte disso aqui do Ocidente e do Oriente, vão ser lançados nas trevas. Então, realmente, eu não consigo entender, né? Ele está dizendo que, ao mesmo tempo, essas pessoas vão comemorar, porque vão estar no reino dos céus, sentado à mesa com ele, e ao mesmo tempo ele vai lançar na escuridão e trevas, como ranger de dentes ali. Então, realmente, você vê que o texto está totalmente truncado, tá? Não tem explicação nenhuma para isso. Eu não consegui entender o que está acontecendo aqui. E é o que se acontece exatamente quando você pega um texto antigo, que você tenta reconstruir ele no século XXI, e você se depara com esse tipo de literatura. Você realmente não consegue dar um destino a esse tipo de explicação. Entendeu? Então fica aqui a minha indignação, que infelizmente no texto eu não consigo abordar alguma coisa ao qual Jesus disse que tanto o pessoal do Ocidente quanto do Oriente vão fazer parte do reino de Deus, vão se sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e essas mesmas pessoas que fazem parte do reino de Deus serão lançadas na escuridão, e ali haverá lamentação, choro e ranger de dentes. Eu realmente não entendi o que o autor queria dizer aí, mas está aqui comprovado aí no Códice Vaticanos do século IV e nos outros textos aí também que fazem menção aí, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui
e nos vemos então, como sempre, numa próxima aula.